Glória a Deus, chegando aqui para trazer mais uma palavra para abençoar a sua vida. E o texto de hoje está no livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 16, que diz assim: Não sabeis vós que aquele a quem vos oferecerdes por servos para lhes obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis? Olhe bem, sois escravos àquele a quem obedeceis. Este texto fala sobre escravidão. Escravidão no aspecto emocional, espiritual. Jesus, ele nos relata no Evangelho de João, capítulo de número 5, que havia um tanque chamado Tanque de Betesda, e ao redor daquele tanque havia muitas pessoas enfermas. Ali a Bíblia diz que havia paralíticos, havia cegos, havia coxos e toda espécie de pessoas enfermas. E ali havia um homem que era acamado, paralítico, não andava, dependia de alguém. E ele chega um momento que Jesus então lhe disse: Você quer ser curado? E ele disse: Senhor, não tem ninguém que me leve até a água quando as águas são agitadas, porque em um determinado momento um anjo descia e agitava as águas daquele tanque. E a primeira pessoa que adentrava nas águas, ela recebia o milagre que ela precisava, ou seja, a cura de alguma área no aspecto físico. Ele diz: Senhor, não há ninguém que me leve. Olhe bem, muitas pessoas elas estão escravizadas e todas as provisões que nós precisamos, Jesus já nos deu. A Bíblia diz que tudo que ele conquistou na cruz é um direito nosso. Efésios 1:3 diz que todas as provisões espirituais que nós precisamos, elas estão garantidas nas regiões celestiais. Ele já nos concedeu, porém é necessário nós tomar a responsabilidade de crer e de agir conforme a palavra de Deus diz. Jesus então disse àquele paralítico: levanta-te e anda. A primeira palavra foi levanta, e a segunda ordem foi anda. Primeira ordem, levanta. Segundo, anda. Então muitas pessoas elas estão hoje sendo escravas, como Paulo escreve no livro de Romanos: aqueles a quem você obedece, você acaba se tornando escravo deles. Muitas pessoas estão escravizadas por vícios de diversos tipos, que o tempo aqui não me permite falar sobre eles. Mas certo é que a Bíblia vai nos dizer no livro de Gênesis que quando Deus criou o homem, ele deu uma ordem: eles deveriam governar sobre a terra, reinar sobre a terra, governar sobre todos os animais, os répteis. A Bíblia vai nos falar isso de forma muito clara. Porém, a Bíblia diz que uma serpente, ela tentou a Eva e tentou também, de certa forma, Adão acabou se sujeitando, Adão acabou assumindo esse compromisso, de obedecer a serpente, juntamente com Eva. Eva obedeceu a serpente e foi até Adão, e Adão acabou também obedecendo consequentemente, porque Eva diz: olha, a serpente me disse isso, isso e isso. Ele deveria repreender a Eva, não ter aceitado, mas ele acabou aceitando a proposta também e comendo daquele fruto, onde a Bíblia vai dizer que aí o pecado, ele entrou na terra, onde o pecado então ele entrou no mundo, e aí houve então graves problemas. Ou seja, o que eu quero dizer, ele deveria governar e reinar sobre todos os animais da terra, ele acabou então sendo que dominado e governado por uma serpente, como Eva foi. E assim o homem de lá para cá vem sendo governado e dominado. As pessoas estão sendo dominadas pela doença,
dominada pelos seus sentimentos depressivos, pelos sentimentos de angústia, de tristeza, sentimentos de pavor, de derrota. E você não tem que ser dominado pelos seus sentimentos, mas você pode dominar os seus sentimentos. Essa é a proposta de Jesus, essa é a proposta de Deus. Esse é o objetivo do Evangelho, é fazer com que o homem entenda desde aquilo que foi feito na criação, em vez de ser dominado e governado, passar a dominar e a governar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, e dominar sobre todas as coisas, e não ser dominado. Mas a maioria das pessoas estão sendo dominadas por algum vício, dominadas por algum sentimento ruim, negativo, e hoje mesmo você pode tomar uma posição. Se encontra em depressão, em angústia, em desespero, você pode então tomar uma decisão. Qual? De reagir e não ser mais dominado por esses sentimentos, mas passar a ter o domínio sobre esses sentimentos. Isso é fácil? Não, mas através da palavra de Deus você pode ter êxito. À medida que você vai se posicionando dentro do conhecimento da palavra, porque o Senhor disse para aquele paralítico, levanta, e a segunda ordem foi, anda. À medida que você se levantar e começar a andar por fé, andar com base na palavra, com uma conduta bíblica, com uma conduta pautada na palavra de Deus, andando por fé, atitudes de fé, por aquilo que a palavra de Deus diz e não por aquilo que você está sentindo ou que as pessoas estão dizendo. Gradativamente a sua mente vai mudar, os seus sentimentos vão mudar, porque a palavra vai dominar a sua mente, dominar o seu coração. Então Deus não quer que você seja dominado por sentimentos negativos. Deus não quer que você seja dominado por sentimentos de derrota. Deus não quer que você seja dominado por uma enfermidade, mas você tenha domínio dela e declare que tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é uma herança nossa, e assumir uma posição, como aquele paralítico, ele se levanta e depois ele teve que andar. Então você recebe uma palavra como essa, você se levanta em cima desta palavra. A partir de hoje eu não serei dominado e governado pela minha mente, meus sentimentos, minhas emoções, não serei governado por coisas que estão me escravizando, como a bebida alcoólica, como uma dependência química e outras coisas que você sabe que domina o homem, como jogos de baralho que exercem um domínio sobre a pessoa, tirando dele o seu domínio e passando a dominar. E agora a proposta é que você, ao ouvir a palavra de Deus, você deixe de ser dominado por essas circunstâncias, por esse sentimento, e passe então a dominar e a governar sobre a sua mente, seu coração, por meio da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que nessa hora, de alguma forma, de alguma maneira, talvez está sendo dominado por sentimentos e emoções que não deveriam ser dominados. Mas eu oro por essas pessoas e eu abençoo a vida delas e eu declaro que elas são livres pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Que eles se levantem como aquele paralítico levantou e que eles possam andar conforme a tua palavra, andar conforme a vontade do Senhor, conforme a fé que o Senhor diz que nós devemos andar, e eu tenho certeza que essa depressão vai desaparecer, e esse domínio que as coisas e os objetos têm sobre a sua vida não terão mais, mas você passará a dominar e a governar. Domine sua mente, seus sentimentos, governe sobre a sua mente e os seus sentimentos. Em nome de Jesus, submeta-se seus sentimentos e vontades à palavra de Deus, ao Senhor, à oração. Tenha domínio de si mesmo e você vai ver quantas vitórias você vai alcançar na sua vida. A verdadeira libertação está aí. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa é a verdade que liberta, que o homem foi criado para dominar e governar, e não ser dominado e governado. E muitos estão sendo dominados e governados
pela medicina, por remédios, por medicamentos, pelas doenças que estão ditando o que deve e o que não deve fazer. Mas levante-se agora, em nome de Jesus, tome uma posição e ande, e eu te abençoo, em o nome de Jesus.